comigo, da desgraça para a graça. Diga, da desgraça para a graça. Olha, irmãos, há algum tempo atrás nós perdemos e o céu ganhou. O homem de Deus, eu não sei se eu vou citar o nome dele porque é americano, Myles Munroe. Se eu errei foi muito pouco. Esse homem era um homem de Deus e ele dizia o seguinte, que o homem de Deus, ele deixa sempre um legado. E observando a vida de Eliseu foi um sucessor de Elias. Algumas coisas que aconteceram na vida de Eliseu que o tornaram apto, que o tornaram merecedor de ser sucessor de Elias, é que quando Elias chamou ele não questionou, ele não murmurou, e ele não ficou colocando obstáculos naquilo. Simplesmente a Bíblia diz que quando Elias chamou Eliseu para acompanhá-lo na sua jornada ministerial, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi quebrar os carros de boi, matar os bois e fazer um holocausto a Deus, entregando sua vida ao ministério. Eliseu foi obediente a Elias em todo o tempo que esteve com ele. A Bíblia vai nos dizer, no livro de 2 Reis, capítulo 2, que quando Elias foi tomado ao céu, Eliseu lhe faz um pedido especial. Elias diz, tudo que você me pedir, se você me ver sendo arrebatado, vai ser feito a você. A Bíblia diz que Eliseu pede o seguinte, me dá a porção dobrada do teu espírito. Obrigado, filho, Deus abençoe. Me dá a porção dobrada do teu espírito. Eliseu não pediu bens materiais, Eliseu não pediu glória, Eliseu não pediu aplauso, porque o ministério de Elias não era constituído de aplauso e reconhecimento humano. O que Eliseu pediu, ele estava muito bem consciente do que estava pedindo, porque Elias nunca tinha sido aplaudido, nunca ninguém colocou tapete vermelho para ele pisar, ele nunca agradou ninguém com a mensagem dele. E olha o que é que Eliseu pede a ele, me dá a porção dobrada do teu espírito. A Bíblia diz que Eliseu disse, olha, toda coisa você me pediu, porque eu não posso te dar aquilo que ganhei. Portanto, se tu me vires ser tomado de ti, ou seja, se você, teus olhos me contemplar na hora que Deus me arrebatar, isso te será feito. A Bíblia diz que quando Elias subiu ao céu, em um redemoinho, a Bíblia diz que Eliseu vai gritar e vai dizer assim, carros de Israel e seus cavaleiros. E ele vê Elias subir para o céu. A Bíblia diz que a capa de Elias cai no chão e ele pega esta capa. Quando ele pega esta capa, ele vai até o Rio Jordão e joga a capa do Rio Jordão e pergunta, aonde está o Deus de Elias? O primeiro milagre acontece, o rio para de correr, a água que vem descendo para, Eliseu passa e ela volta novamente ao seu curso normal do rio. Deus abre o rio para ele passar. É isto que você tem que entender nesta noite. Se você pedir o que Deus tem, Deus vai lhe entregar. Não existe rio que possa estar fechado diante de você quando Deus está na sua vida, quando você confia naquilo que Ele pode fazer. Eliseu confiou que Deus podia fazer aquilo. Eliseu estava apto porque sempre foi obediente, sempre andou do lado daquele que Deus o constituiu para treiná-lo. Eliseu nunca questionou nada de Elias, sempre obedeceu, e não cegamente, inteligentemente, porque ele sabia que tudo que emanava de Elias vinha da parte de Deus. Agora, este homem não teve um sucessor. Mas por que Eliseu não teve um sucessor à sua altura? Por que Eliseu não pôde treinar um sucessor à sua altura? Porque todos que chegaram perto de Eliseu para ser por ele treinado, falharam em alguma coisa que desonraram o nome de Deus. E nós vamos ver agora esse rapaz por nome de Geazi. Geazi é um camarada que a gente, se for falar dele, não tem muita coisa boa para falar dele não. Mas esse texto vai nos mostrar quem era Geazi. Geazi era aquele camarada que tinha interesse, ele tinha até vontade, mas ele não tinha firmeza, ele não tinha conhecimento prático. Geazi era aquele camarada que andava por andar, que fazia por fazer. Ele não tinha ideia do que Deus tinha preparado para ele, a grandeza do que Deus tinha preparado para ele. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o que Deus tem para você é tão grande, que se você não vigiar, você vai terminar perdendo. A Bíblia vai dizer aqui, em cada versículo que lemos, que Eliseu diz para Naamã, depois de curado, vai em paz, o cara está curado, então volta, vai embora. Geazi já tinha conversado com ele, já estava tudo certo. Aliás, Naamã já tinha conversado com ele. Então Eliseu despede o camarada.
certa distância, Geazi, moço de Eliseu, não está dizendo o homem de Deus, quando fala de Geazi, está dizendo que era moço de Eliseu. Então está dizendo isso aqui é honra. Quando você vai ler a história de Josué, a Bíblia vai dizer o seguinte, começa o livro de Josué dizendo: quando morreu Moisés, servo de Deus, Josué, servo de Moisés, é assim que começa a história de Josué, como servo de Moisés. Mas no final do livro de Josué, já não cita mais Moisés, diz assim: Josué, servo de Deus. Então tudo na nossa vida tem um tempo para começar e tem tudo para se concluir. Quando se tem paciência, se confia em Deus. Eu quero dizer para você que Deus está construindo o teu ministério. Não deixa ninguém te enganar, irmão. Não entra pelo caminho da facilidade, não entra pelo caminho da vaidade. Corra da vaidade, cuidado com os aplausos, cuidado com aquilo que as pessoas dizem para você, quando você sabe que ainda não é aquilo. Deus está te preparando, então receba a preparação de Deus. E vai dizer assim, ó, Geazi, moço de Eliseu, aí que Eliseu diz assim, ó, homem de Deus. Ele disse consigo, o que é dizer consigo? Pensar consigo mesmo. E ele pensou assim, eu vou falar aqui em trocadilho, já vou interpretar. Ele pensou assim: como Eliseu foi bobo. A obra de Deus está precisando, gente. E esse Ciro vem com tanto ouro, tanta prata, tanta veste, tanto dinheiro, com tanta dívida da igreja, com tanto problema para resolver, com tanta dívida para pagar. Sabe qual é a ideia aqui de Geazi? A ideia de Geazi é a ideia que nós temos hoje aí, de muitos obreiros, que quando ora por uma pessoa, cobra pela cura que a pessoa recebeu. Geazi não aceitou o fato de que um homem Ciro, cheio de ouro, cheio de prata, fosse embora sem que Eliseu pegasse. Eles estavam para construir uma escola de profeta, porque o lugar que eles estavam era apertado, estava muito escasso. Eles queriam ar-condicionado no lugar, eles queriam coisa boa, sofisticada, e de repente Geazi viu o cara indo embora. Qual foi o pensamento de Geazi? Vamos ver, vamos interpretar o pensamento dele. Eis que Deus Senhor, e pediu, esse Senhor aí está com S minúsculo, e quando a Bíblia coloca Senhor com S minúsculo, está falando do homem. Eis que Deus Senhor e o filho na mão, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, ele de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Tão certo como vive o Senhor. O que é que ele está dizendo com isso? Eliseu está errado. Ele estabeleceu uma doutrina. Deus tinha dito a Eliseu: não pegue nada desse camarada. Ou seja, em outra ocasião Deus mandou Eliseu pegar, mas nessa ocasião Deus disse: não pegue, não faça isso. Mas Geazi se achou mais preparado do que o seu professor. Geazi se achou melhor que ele, porque pensando humanamente, meu irmão, olha aqui a necessidade que nós estamos aqui. Dá uma olhada nisso. Olha a dificuldade que a igreja passa. Olha a dificuldade que você passa. Imagina, Deus faz um milagre aqui na vida de alguém muito milionário, e essa pessoa quer pagar arrogantemente pelo milagre que recebeu. Temos que ter discernimento de espírito para saber que essas coisas não se pagam, e não se faz a obra de Deus apenas com a finalidade do dinheiro. Porém, a obra de Deus tem que ser feita no alicerce da palavra e no ensinamento dos fiéis. E Eliseu tinha essa ideia. Eliseu, irmão, tinha dívida, com certeza. Eles estavam construindo uma escola de profeta. Ele tinha muita coisa para investir. Mas Deus tinha dito que na arrogância de Naamã não era para receber absolutamente nada. Deus estava dando uma lição a Naamã. Estava dizendo para ele o seguinte: você sempre resolveu as coisas com dinheiro. Comigo não é com dinheiro que se resolve. Naamã aprendeu a lição, mas o cara que andava do lado do homem de Deus não aprendeu. Esse cara era crente, irmão. Era frequentador da igreja, a melhor igreja da época. O pastor da igreja de Eliseu. O cara que ficou no lugar de Elias, com toda a simplicidade de Eliseu. E tem mais um detalhe. Presta atenção aqui. Presta atenção. Eliseu não era pobre, não. Você vai ver Eliseu morando no sul da casa da mulher. Talvez você diga: esse cara era pobre. Ele abriu mão da riqueza do pai dele para servir a Deus. A Bíblia diz que quando Elias foi chamar Eliseu, ele estava com 11 juntas de bois. Isso eram os carros agrícolas daquele tempo. Se você transportasse para hoje, quanto custa um maquinário agrícola desse? Que já colhe, que já depulha, que
de plantação aí, irmão, tem deles que custam R$1,5 milhão. Eliseu era riquíssimo. Eliseu abriu mão da riqueza para servir a Deus, e Eliseu era satisfeito. Porém, Geazi não entendeu isso. Geazi achava que tinha que ser feito pelo dinheiro, e Deus estava dizendo claramente a Geazi: eu sou o socorro de Eliseu. Em todo o ministério de Eliseu nunca faltou nada para ele. Você acha que Eliseu não tinha Cristo? Você acha que Eliseu, como eu, não tinha Cristo? Botava a mão na cabeça de madrugada e perguntava a Deus: como é que vai ser isso? Deus, olha, o negócio está ficando estreito, e parece que Deus não escuta, não. Parece que a oração bate no teto, volta para o chão, e você está, irmão, como dizendo uma linguagem popular, o cabeção fica desse tamanho. Você fala: Deus, dá uns gritos, Deus, e parece que, mas Deus está no controle, irmão. Eu quero dizer para você aqui, o Espírito Santo está mandando dizer para você, que faz parte dessa igreja: Deus está no controle. Diga uma frase, diga assim para quem está do seu lado, diga assim, olha para uma pessoa aí do seu lado e diga assim: não se preocupe, nada está no seu controle. Aleluia! Quem controla tudo é Deus. Geazi não tinha fé para isso. A Bíblia diz certa feita que Eliseu estava com os alunos, e ele foi fazer o quê? Ele pediu para que alguém fizesse uma comida, uma sopa para os homens de Deus comerem. A Bíblia diz que ele deu ordem a Eliseu a Geazi. Geazi entra no meio do mato, a primeira planta que ele acha, ele pega e faz um caldo. A Bíblia diz que um dos homens de Deus, tem que ter homem de Deus numa situação dessa, irmão. Um homem de Deus foi, experimentou o caldo e disse: tem veneno aqui. Está vendo como é importante conhecer a Bíblia? Não é toda mensagem que você ouve que você tem que ter como doutrina. Não é toda mensagem que você ouve que você tem que dizer: Deus está falando. Você tem que comparar a mensagem que você está ouvindo com o que diz a Bíblia Sagrada. Se o que diz a Bíblia Sagrada não constitui com aquela mensagem que você ouviu, então tem veneno na panela. Eu me lembro da época em que um camarada chamado Reverendo Moon, uma desgraça do ser humano que nasceu na terra e se fez um diabo. Esse homem, que era milionário e era dono das maiores redes de hotel do mundo, ele fazia o seguinte: ele veio para o Brasil com uma ideia espetacular. O que é que ele fazia? Ele chegava aqui dentro de Cornélio Procópio, vocês não têm uma ideia, ele fez isso no Brasil inteiro. Ele chegava aqui em Cornélio, por exemplo, e juntava todos os pastores de todas as igrejas aqui. Então ele dizia: vocês estão muito cansados de muito trabalhar, e eu quero dar para vocês uma. Fazia isso mesmo, pagava no bolso dele, né? Milionário. Vocês vão lá para. Ai meu Deus, como é o nome daquele país aqui? Do Uruguai ali, como é o nome da capital do Uruguai? Montevideo. Montevideo, outro lugar lá, a capital da Argentina, como é o nome? Buenos Aires. Buenos Aires. Então ele fazia o seguinte: vocês estão. Bom, eu espero que vocês estejam certos. Eu não lembro, mas enfim. Ele levava para esse lugar aí e colocava no hotel 5 estrelas durante 3 dias. Tudo pago. Irmão, ele levou muito pastor. Mas muito, foi pouco não. Os pastores de São Paulo, eu não vou dizer que eles levaram todo ele, porque isso é exagero, mas olha, irmão, 30% da pastorada de São Paulo foi. Numa dessas viagens, em todas as viagens, ele pregava para os pastores e a mensagem era essa: Jesus falhou, porque não casou e não constituiu família. Tinha pastor que voltava com a cabeça confusa. Foi um pastor chamado Paulo Lucas Sacramento, o homem de Deus. Ele foi em uma dessas viagens. E quando chegou lá, sempre esse reverendo dava a oportunidade para um dos pastores falar, para dizer o que tinha achado. Ele abriu a Bíblia, bem nesse texto, onde Geazi falhou, e disse assim: tem veneno nessa panela, tem veneno nessa comida. Reverendo nunca chamou o pastor, nunca mais chamou o pastor nenhum para lá, porque repercutiu essa mensagem no mundo. Tem que ter um homem de Deus que observe e tem espírito de discernimento. Geazi falhou, por quê? Era relaxado, não aprendia. Tem gente que quer fazer as coisas para Deus, mas não quer aprender. Tem gente
amigo nosso. Como é o nome da cidade? Quem foi comigo lá? Não. Nova América da Cunha. E chegamos lá, a igreja uma igreja abençoada e tal. E a gente está lá e o camarada está pregando, pregou muito bem, ele pregou muito bem. Mas de repente, meu irmão, de repente, ele estava pregando contra a igreja, estava pregando contra placas de igreja, e dizendo o reino de Deus, que agora tudo é reino de Deus. O camarada não tem autoridade sobre a vida dele, não respeita a autoridade, não tem nada com Deus, não conhece nada da Bíblia. Estou fazendo, é o reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Aí, esse camarada falando sobre o reino de Deus, e aí ele começou a reformar as igrejas, porque placa de igreja não revolve e tal. Mas até aí a gente escuta, não tem problema nenhum. Até aí não machucou ninguém, não desvirtuou a mensagem, mas de repente ele começou a dizer assim: porque Deus não deu igreja, porque Deus não deu religião, porque Deus não deu Bíblia. Aí eu agoniei. Eu queria levantar do lugar e sair. Aí ele disse assim: Deus deu o Filho. Eu queria fazer uma pergunta para ele: quem é que me diz que Deus deu o Filho? A Bíblia. Então é muito sutil a mensagem. Se você não prestar atenção, você descredibiliza a Bíblia. Aí você vai fazer como muitos fatos que eu conheço: quando vai para a Bíblia, espirra. Quando é para falar em língua, fala, entrega mensagem, não sei o que, revelação. Mas quando vai para o ensinamento, não quer. Vaso de Deus conhece a palavra de Deus. Acabou. Jesus falou disso. Outra coisa que Jesus falou quando o filho da mulher morreu, a Bíblia diz que quando a mulher vai falar com Eliseu, quem vem atender ela é Geazi. E Geazi vai com essa ordem para atender a mulher. Para você entender, lá vem a mulher lá na frita, porque perdeu o filho. Aí o filho estava morto. A mulher vai falar com Eliseu. Eliseu está aqui. De repente Eliseu vê ela de longe. E a Bíblia diz assim, Eliseu diz assim: ela está perturbada de alma, mas Deus me escondeu o motivo. Aí o que é que ele faz? Ele diz assim para Geazi: vá lá e pergunte para ela o que está acontecendo. Porque o homem de Deus não tem que saber de tudo. Talvez você esteja olhando aqui para mim e dizendo: pastor, o senhor está sabendo uma coisa, está acontecendo na vida de fulano, na vida de ciclano, na vida de Bertrano. A Bíblia diz que Deus escondeu isso de Eliseu, mas ele pediu para Geazi, o moço ajudante dele, resolver o problema. Se você está vendo o problema, então tem que resolver da sua maneira. Mas tem que ter o quê? Confiabilidade. E a mulher não confiava em Geazi. Por quê? Geazi não queria aprender. Geazi só queria a fama de ser companheiro de Eliseu. Imagina o Geazi chegasse, ele era muito bem recebido, porque ele era o moço de Eliseu. Você não pode se valer disso, irmão. Você tem que ser servo de Deus em primeiro plano. Mesmo que tenha mestres que estão ensinando, ou pessoas que já passou pelo caminho que você vai passar, respeite essa pessoa. Não descredibilize a autoridade de ninguém. Porque quando você descartar a autoridade que Deus colocou sobre sua vida, quando você for autoridade, muitos não vão lhe respeitar como tal. Porque a Bíblia vai dizer isso: que planta o homem, isso
Você confiou em mim. E aí eu vou e dou com a língua no dentro do teu problema para todo mundo. Isso vai te arrebentar. Mas escuta, ela não contou para Geazi, porque ela sabia que Geazi não segurava e não resolveria o problema dela. Ela vai falar do problema dela com o homem de Deus. Aí o homem de Deus dá outra tarefa para esse cara. Pegou o bordão dele, ou seja, o cajado, botou na mão de Geazi e disse: Geazi, vá lá e ore pelo menino que está morto. Não converse com ninguém, não cumprimente ninguém, não pare, porque a obra de Deus você não tem que ficar parando para atender os outros, não. Vai fazer a obra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que ele vai e ele volta com uma notícia. Qual é a notícia que ele volta, pastor? Ele chega para Eliseu e diz: não resolveu nada, o menino continua morto. Oh Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga comigo assim: o que Deus colocar na minha mão para resolver, será resolvido. Aleluia. Ele voltou com a notícia dizendo: não tem jeito. Eliseu foi, orou pelo menino e o menino ressurgiu. Mas de todos esses erros, nada pesou contra ele. Era erros. Mas agora ele vai cometer um que é pecado. Ele pensa: Eliseu está errado. Quem era ele para dizer que Eliseu estava errado? Eliseu aprendeu aos pés de Elias. Elias era muito mais duro do que Eliseu. Eliseu já era um camarada mais aberto. Mas ele não entendeu isso. Ele não abraçou o que Deus deu a ele. Ele jogou fora o privilégio de participar do ministério. O ministério é doído, é sofrido, mas é um privilégio e muito grande. Ele não entendeu isso. E aí ele vai questionar os princípios de Eliseu. Por que não pegou ouro desse cara se está precisando? Quantas vezes aqui, meu irmão, eu precisei? Quantas vezes aqui eu gritei financeiramente falando? E recebi conselhos errados e também pensei: por que não? Mas quando ia nas madrugadas orar, o Espírito Santo falava dentro da minha alma: por que não? Porque não é certo. E aí eu tinha não, até hoje me submeto à vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que ele questiona Eliseu, que ele não confia no princípio de Eliseu e que ele quer mudar a história. Ele toma a decisão. Sabe o que ele diz? Não aceito isso, vou tomar o ouro desse cara. E Deus, pastor, ficou calado, porque ele sabia que estava errado. Nem todo erro que você cometer, Deus vai ficar te avisando toda hora, não. Você sabe no âmago do teu coração que aquilo não está certo o que você está fazendo. Deus deu ao homem um tribunal chamado Tribunal da Consciência. Ninguém precisa dizer que você está errado, não. Criança, quando erra, sabe que errou. E ele vai. Agora, para sustentar o erro, vai errar de novo. Aí ele mente. Coloca aí o versículo 21 para mim. Foi, pois, Geazi alcançar Naamã, e este viu que alguém corria atrás dele. Olha de quem ele está correndo atrás: de Naamã. Deus colocou ele para andar atrás de Eliseu. O hábito errado dele fez ele começar a fazer coisa errada. Ele começou a correr atrás de gente que não tinha nada espiritualmente para dar a ele. Por quê? Porque ele não concordou com Eliseu. Sabe o que ele achou? Ele achou que Eliseu estava ultrapassado. Ele achou que Eliseu era muito arcaico, era muito antigo, que poderia modernizar. Esse negócio de modernizar a igreja trouxe um problema. Esse negócio de modernizar a igreja não é empresa para se modernizar. Igreja é igreja. Se o Deus da igreja não mudou, por que a igreja muda? Por que o que era pecado há 50 anos não é mais pecado hoje? Não estou falando de costume, uso de roupa, nem disso que eu estou falando. Eu estou falando de doutrina, de coisas que não se negocia. Deus não muda a igreja. Deus não negocia princípios. Ai, pastor, mas ele é
Não é porque um pastor que erra bem ali assim, e está legal com ele, eu vou errar como ele erra para ficar bom. Eu tenho que estar dentro da palavra. Não é porque eu tenho um vizinho que é um crente relaxado, meia boca, que não adora Deus, que não dá testemunho e está bem financeiramente, e você que adora está cheio de dívida, aí você vai imitar a vida dele para você melhorar. Não saia do seu lugar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Olha lá. Aí ele diz: meu Senhor, esse mais minúsculo fala do que Eliseu. Meu Senhor me enviou a dizer-te: eis que agora mesmo vieram a mim dois mancebos dos filhos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dai-lhe, pois, um talento de prata e 2 mudas de roupa. O diabo ficou tão feliz com a notícia, com a mentira. O diabo ficou tão feliz com essa tomada de atitude. O diabo ficou tão feliz com a desobediência do rapaz, que disse assim: por que um talento? Leve 2. Você só quer um talento? Não, leve 2. Não, leve 2. Rapaz, não se preocupe com isso. Meu irmão, tudo que você fizer paralelo à Bíblia, respeitando a palavra de Deus, o diabo vai aprovar. Diga comigo assim: o diabo sempre terá um barco pronto à disposição para quem quiser navegar para longe de Deus. Se você decidir agora, não quero mais igreja, não quero mais Deus, quando você sair daquela porta, o diabo tem um barco prontinho, vamos navegar junto. Ele não vai dizer para você: vamos montar o barco. O homem estava cheio de prata, cheio de ouro, cheio de tudo que Deus disse: não pegue. Meu Deus, irmão. O cara estava em crise, o cara estava com problema. Quantas ideias eu tive aqui, quantos conselhos. Pastor, faz assim que vai entrar dinheiro. Pastor, faz assim que vai entrar dinheiro. E eu me segurei na palavra. Paguei um preço financeiro que só Deus sabe o que eu estou falando aqui. Mas não mudei em relação àquilo que Deus falou. Pelo amor de Deus, irmão, não mude de ideia. Fique na ideia de Deus. Aleluia! Você vai ver muita gente desobediente se dando bem, mas fique firme, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, ele colhe. Não plante o que não presta, não plante suas ideias, porque você não conhece o dia de amanhã. Fique com a Bíblia, aí ele vai mentir, e a mentira vai aumentando. Olha quanta mentira ele contou aí. Meu Deus do céu, quanta mentira. Ele pediu um talento, versículo 23. Aí o diabo caprichou. Disse Naamã: se sirva, tome 2. Meu Deus. Aí o que ele disse? Está vendo? Eliseu não sabe das coisas. Deu certo. Que é isso? Esse pastor ultrapassado, fica pregando essas coisas na igreja, não vê uma mensagem de consolo. A mensagem que eu prego aqui, todas elas é de consolo. Todas elas é de consolo. Se você ouvir e aplicar o que você escuta em cima desse púlpito, debaixo do sangue do Cordeiro, eu digo isto: você vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! E insistiu com ele. Insistiu. Era tudo que ele queria. Se desse 3, ele pegava. Porque ele estava fora do foco. A ganância pegou ele. Não é isso que eu vivo ensinando para vocês aqui, igreja. Vocês não têm que se preocupar só com o pastor. Quando essa igreja crescer, como é que vai ser esse pastor? Comece a se preocupar com você também, porque eu me preocupo comigo. Então vamos fazer o seguinte: um se preocupa com o outro nesse particular. Escuta aqui, ó. Insistiu com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupa e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais levaram adiante de Jazi. Eita, que esse moço se sentiu muito grande, irmão. Ele disse: olha aí, além de eu ganhar as coisas, não tem gente para carregar para mim, nem força eu faço. Ei, irmão, quando você começa a sair fora daquilo que Deus planejou para a sua vida, nem força você faz. Parece que começa a dar tudo certo. Pastor, escuta isso aqui, ó. Pastor, não aguentei mais esperar. Pastor, do jeito que o senhor prega não dá não. Do jeito que se a Bíblia diz isso, então
Quando você sai do que é certo para viver o que é fácil, também o que vem fácil vai. Não construa sua casa, sua vida na areia. O que adianta você pintar com a melhor tinta, você colocar os melhores móveis, os mais caros que o dinheiro possa comprar dentro de uma casa, mobiliar ela com tudo que tem de sofisticado e lindo, se o alicerce não está seguro? O que é bonito ruim, o que é bonito se acaba. As pessoas não investem no alicerce. Quem entrar aqui nessa igreja, aqui, vou falar igreja templo, aqui, alvenaria, quem entrar aqui, olha para o alicerce, é muito pouco que vai olhar. É muito pouco que vai olhar aqui, vai entrar aqui. A pessoa que gosta de templo suntuoso, ela vai participar de um culto com a gente. Ela não vai voltar mais não. Ela vai dizer, lugar simples. Tem quase nada, tem um ar-condicionado lá que está meio quebrado, o negócio parece que não funciona. Aleluia! Ei! Escuta, mas quem vem cheio do Espírito Santo vai perceber o alicerce. Eu não estou preocupado com o exterior, eu estou preocupado com o interior, tanto o meu quanto o teu. Como é que nós estamos em Deus? Preocupações seculares todo mundo tem. Eliseu precisava sim de dinheiro, mas ele queria construir o moço por dentro e não por fora. E o moço estava dizendo o seguinte: obra de Deus, gente. Oi, imagina Eliseu hoje. Vai, imagina Eliseu hoje. Alguém chegando para ele: o senhor não tem um helicóptero ainda? Hã? O senhor não tem um helicóptero ainda? Eu não fui pregar agora em São Paulo. O camarada que manobrou meu carro, depois do culto eu fui pegar o carro, ele estava acostumado a ver eu pregando lá direto em grandes congressos. Aí o Ivo estava comigo, meu sobrinho, que era pastor, estava comigo. O rapaz olhou para mim, o camarada, amigo meu, lá da igreja lá, disse: pastor, vou orar para Deus lhe dar um carro melhor. Qual era a ideia que ele estava tentando passar para mim? Que eu sou grande o suficiente para andar num carrinho desse. Eu não recebi a mensagem. Eu estou tão feliz com o que Deus me deu. Eu tenho aprendido com Deus a ser satisfeito. Irmão, isso é a maior delícia da vida do ser humano. Ele mentiu. Aí disse: deu ele amarrotão, levou, foi embora. Versículo 24. Tendo ele chegado ao monte, tomou nas mãos dele, ou seja, pegou na mão dos servos de Naamã e depositou na casa de Eliseu. Ele morava com Eliseu. É muita petulância errar na casa de Deus e tentar esconder. Meu Deus. O que a Bíblia diz? Aquele que usa de engano não permanece na minha casa. Irmãos, talvez essa igreja não tenha explodido ainda em número, mas se eu vivo ensinando isso aqui, eu não estou com pressa disso. Porque o alicerce aqui está sendo bem montado na palavra. Ninguém quer o alicerce, mas é ele que deixa o prédio em pé. Quantos prédios foram construídos em São Paulo com correria, para não gastar dinheiro, põe aí qualquer coisa, e depois o prédio teve que ser demolido, as pessoas perderam dinheiro, perderam o apartamento, tiveram dores de cabeça. Paulo vai dizer isso: tem uns que construíram em cima do Evangelho prédios mal construídos. O alicerce é Cristo. Paulo disse: não mude essa mensagem. Nós não podemos mudar essa mensagem aqui, homens. É essa a mensagem do Evangelho. Depositou na casa e despediu aqueles homens, e eles se foram. Note que eles não foram em paz, como Naamã, como Eliseu despediu Naamã. Diz que eles foram. Versículo 25. Mas ele entrou e pôs-se diante do seu Senhor. E ainda entra e fica diante de Deus. Eu não estou comparando Eliseu com Deus aí, mas ele ficou diante de um homem de Deus, fingindo que estava tudo bem, que estava tudo normal, quando ele sabia que não estava. Mas Eliseu era um homem de Deus. Olha aqui, olha a fragilidade de um homem de Deus. Olha aqui para mim. Quando a mulher veio para contar, ele
Eliseu disse o quê? Ela está aflita de alma. Mas ele disse o quê? Deus me escondeu isso. Então não é tudo que o homem de Deus sabe, mas Deus sabe tudo por um homem de Deus. Paulo não viu a víbora e foi picado por ela, mas não morreu. Não é tudo que eu vejo, não é tudo que eu sei, mas ele sabe tudo. E a pergunta aqui agora é: como você tem se comportado diante dele? Eliseu era o tipo de pessoa, aliás, Geazi era o tipo de pessoa que por dinheiro fazia qualquer coisa. Eu vivo ensinando isso para vocês, igreja de Cristo Jesus. Jesus não chamou o diabo de senhor, mas o dinheiro, ele disse, é um senhor. Por causa do dinheiro, pessoas abrem mão de qualquer coisa para Deus. Por quê? Por causa do dinheiro. O dinheiro não pode reger nossas vidas. Eu tenho ensinado aqui, vou continuar ensinando, porque eu vivo isso na prática. Ou o dinheiro é um péssimo senhor, ou ele será um ótimo servo. A escolha é sua. Aleluia. Então lhe perguntou Eliseu: de onde você está vindo, Geazi? Ó, outra mentira, está vendo? Para segurar a mentira tem que mentir de novo. Respondeu ele: teu servo não foi para lugar nenhum. Versículo 26. Eliseu, porém, lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração? Ai, Jesus. Quando aquele homem voltou do seu carro a te encontrar, era isso a ocasião para você ficar pedindo prata e roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Olha, note como fala o homem de Deus. Era esta a ocasião, ou seja, haverá ocasião, mas não era essa, porque o motivo estava errado. Lembra quando chegou Naamã lá? Naamã chegou assim, ó. Sabe como ele saiu? Humilhado, entendendo que o dinheiro dele não podia fazer nada. Se Eliseu mudasse a história, se Eliseu realmente mandasse Geazi lá pedir, sabe como Naamã ficaria de volta? De novo. Eu sabia que ele ia pegar. Eliseu era homem de Deus. Vai ter outra história que o camarada é curado por Eliseu e dá dinheiro a ele. Aliás, dá dinheiro a ele, não, dá dinheiro para o homem de Deus. Mas nesse caso não, porque quando Naamã veio, ele veio na soberba. Ele veio na soberba. Sabe o que ele disse? Eu pensei que o profeta ia sair de dentro da casa dele e botar a mão na minha cabeça. Eliseu bota a mão leproso. Mas Naamã pensou isso, por quê? Porque ele estava levando muito dinheiro. Aí ele disse: agora comigo aqui você vai aprender. Você vai aprender. Ei, calma, era isso a ocasião? Ou seja, não era. Versículo 27. Sentença. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Ponto. Acabou e entrar em desgraça. Ah, irmãos, como eu conheço obreiros desse país que está em desgraça, por causa da ganância do homem, da soberba, da vaidade, de passar na frente de Deus. Pessoas que tinham tudo para ter um caminho abençoado, um caminho direito, um caminho certo, produzir, dar frutos, mas pegaram atalho por causa da vaidade, por causa da soberba, por causa da insubmissão. Escuta, igreja de Jesus. Escuta, igreja de Jesus. O que é seu vai vir na sua mão. Você não precisa pegar atalho. Você não precisa errar. Você não precisa se desesperar. Deus está falando com alguém aqui hoje. Glória a Deus. O que Deus planejou para a sua vida vai se cumprir. Pastor, está demorando, mas quando chegar vai trazer paz e satisfação. Quando estou entendendo, diga amém. Irmão, não se precipite. Vamos ver aqui a maldição. Para sempre, ponto. Então Geazi saiu da presença dele leproso, branco como a neve. Que é isso que ela conseguiu, irmão? Ei, vai aprender aqui. Na época dele não mudou nada não, viu? A respeito dele não. Continuavam dizendo: Geazi, moço de Eliseu, leproso. O que foi acrescentado a ele foi a lepra. Doença maldita que era dada como castigo. Por quê? Porque ele teve o dinheiro como senhor e desprezou a ordem de Deus. Igreja,
Por que Deus perdoou Davi e condenou Saul? Se você colocar na ponta do lápis, humanamente vendo, como a gente vê, homem para homem, Saul pecou menos do que Davi. Mas ao olhar de Deus, Saul pecou muito mais do que Davi. Diga comigo, Davi. Está vendo que você não vem escola dominical? Eu tenho que ficar ensinando domingo à noite. Diga assim, Davi pecou contra a santidade de Deus. Ou seja, Deus disse assim, seja santo. Ele não foi. Porque ser santo, a gente ser santo, ter uma vida de santidade correta dentro de Deus, não vai fazer Deus fazer assim, levantar do trono e dizer, não. Deus vai fazer, você está bem, você está andando como eu quero que você ande. Deus não vai ser mais Deus porque você é santo. Está entendendo, igreja? Buscar a santidade é uma obrigação nossa. Davi pegou contra a santidade de Deus, mas se arrependeu, pediu perdão, reconheceu, se humilhou, pagou o preço. Glória a Jesus. A história é linda. Vamos passar um. Deus disse: não pode um rei oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. Ele fez isso. O que é que ele quer dizer com isso? Deus, eu sei mais do que o Senhor. Diga comigo, Saul pecou contra a autoridade de Deus. Aí arrumou para a cabeça. Oh, irmão, não peque contra a autoridade de Deus. Não queira saber mais do que Deus. A Bíblia vai dizer aqui, então, nesse versículo, vai dizer que ele construiu o que com as suas decisões. Igreja, quando ele tomou a decisão de pegar o ouro e a prata, ele estava convicto, sim ou não? Sim. O diabo colocou no coração dele que ele estava certo. Por que não? Se o cara está dando, por que não? Deus não estava vendo o ouro, Deus estava vendo o motivo. Se Eliseu pegasse o dinheiro de Naamã, ele seria um profeta sem direção de Deus, porque Naamã era soberbo. Meu Deus! Paga o preço? Paga, mas não sai do teu lugar, meu irmão. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Agora eu quero que os irmãos, bem rapidinho, vamos para a graça. Oh, aleluia. Oh, irmão, tem a graça? Tem a graça, irmão. Aleluia. Aleluia. Capítulo 7, meu filho, coloca aí, do mesmo livro. Capítulo 7. Versículo 3 até eu vou ler aqui bem rapidinho. Eu vou lendo aqui. Os irmãos, prestem atenção. Olha a reviravolta na vida desse moço. Oh, aleluia. Como é bom quando a gente não desiste do que Deus tem para nós. Lepra era doença terminal, sim ou não? Sim. Tinha cura? Não. Qual era o destino desse rapaz? Morte. Qual era o destino da família dele? Morte. Porque eles já amaldiçoou assim, ó, tu e toda a tua descendência. Diga assim, mas Deus sempre nos dá mais 24 horas. Oh, aleluia. O que você fez com as 24 horas de hoje? O que Ele lhe deu? O que você vai fazer com as próximas 24 horas? Como você tem se comportado diante dele? Aleluia. Eu vou ler aqui rapidinho. 4 homens leprosos. Quantos homens? 4. Quantos homens? 4. Estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estamos nós aqui, sentados até morrermos? Se dissermos, vamos entrar na cidade, há fome na cidade. Deixa eu explicar isso aqui bem rapidinho. A cidade estava cercada pelos sírios. E quando o exército cercava uma cidade, eles ficavam até 3 anos cercando a cidade. Não tinha mantimento de comida, nem de água, nem ninguém entrava, nem ninguém saía. O povo morria de fome lá dentro. E Eliseu estava vivendo nessa época em Samaria. Geazi estava atacado de lepra. Esses 4 leprosos aqui era Geazi e seus 3 filhos. Mas Deus deu a ele a última oportunidade.
pastor. Mas sabia que a gente deveria pregar a isso? Porque o que é que a gente vê? Pessoas que escutam falar sobre a sentença de Deus, mas não tem temor no coração. Estamos vivendo numa época que quando você fala do Deus que dá dinheiro, é aplaudido. Mas quando você fala de um Deus que quer servos, é rejeitado. Olha para mim aqui. Deus não é Deus porque a gente concorda com Ele. Deus não é Deus porque a gente gosta dele. Deus é Deus. Acabou. Sabe por que Jesus disse a Paulo: minha graça te basta? Ô igreja, sabe por que Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta? A mensagem é essa, direta, sem rodeio. Você não vai estar no inferno, você está indo para o céu. Acabou. Mas vamos aqui. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos assírios. Ou seja, eu quero que os irmãos entendam. Aqui está a cidade cercada, os assírios estão tomando conta da cidade inteira. Ninguém entra, ninguém sai, não tem comida, não tem água, não tem nada. É nesse tempo que a Bíblia vai contar a história de um rei estava passando por cima da muralha. Você vai ler a história depois. Estava passando por cima, e duas mulheres vai a ele. E as duas mulheres dizem assim, uma delas diz assim: ei, julga nosso caso agora. Aí o rei disse: mas julgar como é? Julga agora. Eu disse: qual é o problema? Essa mulher combinou comigo para eu matar meu filho e cozinhar para a gente comer. E uma semana depois ela matava o dela. Eu matei o meu, a gente cozinhou e comeu e ela não matou o dela. Olha que desgraça está na cidade. Esses 4 leprosos, Geazi e os 3 filhos, estavam lá de fora, porque não podiam entrar na cidade. Ele perdeu o direito quando ele escolheu andar atrás do ouro e da prata. Mas Deus está dando a ele agora a última oportunidade, que a gente pode dizer a segunda. Eu não gosto de dizer a segunda, eu gosto de dizer a última. Aleluia. Aí, eles decidem o seguinte: se a gente entrar na cidade e o povo está morrendo, a gente vai morrer junto. Se a gente for no arraial dos filhos, pode ser que eles nos recebam, ou pode ser que eles nos matem. Aí o que é que ele diz? Se nos matarem, então somente morreremos. Ou seja, qual era o destino de Geazi que ele já tinha abraçado? Morrer. Ou seja, já estava estabelecido na mente de Geazi e dos filhos que eles não tinham mais chance. Ô irmão, a Bíblia diz: do jeito que você pensa, você é. Mas Deus é tão misericordioso que muda nosso pensamento com um milagre. Vamos ver o milagre? Vai, meu filho, pois sim. Levantaram-se, pois, o crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E chegando lá à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Opa, olha o cenário mudando. Vai, meu filho, 7. Ah, tá. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, os sírios, dizendo: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Sabe o que Deus fez? Levantou um barulho tremendo, e a Bíblia diz que os arraial dos sírios morreu de medo. Deus é quem luta por essa igreja. Deus é quem luta por você. Não tem que fazer do seu jeito. Aleluia. Oh Jesus amado. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixaram suas tendas, seus cavalos. Começou os bens. Estava todo mundo na tenda ainda, todo mundo na. Meu Jesus, a mensagem aqui é direta. Essa igreja tem se mantido fiel. Deus vai começar a mandar os recursos. Você não está entendendo isso? Porque se essa igreja tem recurso, significa que você vai ser muito abençoado, irmão. É promessa de Deus. Quem quer receber essa promessa aí? Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Eu profetizo que os recursos de Deus vão começar a sobrar na tua vida. Aleluia! Porque você foi fiel. Aleluia! Aqui, ó, cavalos e seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvar suas vidas. Olha o que Deus fez: apavorou o inimigo. Tem uma promessa de Deus aqui: Deus vai apavorar os inimigos aí fora, mas a vitória vai vir para a tua mão, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aqui, versículo 9, meu filho.
Verdade, é o outro. Ainda bem que a igreja aqui me ajuda a pegar. Chegando, pois, esses leprosos, esses quê? Leprosos. Esses o quê? Leprosos. A entrada no arraial, entraram numa tenda. Comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e vestidos. Opa! Olha a riqueza. Escuta isso, escuta isso. Foram e se esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram muitas coisas e esconderam. Olha a ideia errada. Ele já tinha sido amaldiçoado, estava debaixo de pancada, estava levando surra de Deus. Tem gente que está debaixo da pancada, mas não se rende. Estou certo. Você vai ganhar o que morrendo errado? Se conserte com Deus. Teu problema não é com o pastor, não é com o líder, não é com o irmão de igreja. Teu problema já virou com Deus, já virou para Deus. Não finge que não é contigo, não. Que o Espírito Santo está falando com você. E eu não sei nem com quem ele está falando aqui. Ele está falando com a igreja toda. Você sabe onde você tem que se consertar com Deus. Pastor não é vigia de ninguém, não. Pastor não muda história de ninguém, não. Você não está me atingindo quando erra. Você está atingindo a Deus. Porque eu não posso mudar a tua história. O que eles fizeram? Pegaram pelo ouro, esconderam, entraram em outra tenda, esconderam. Estava tudo bem, estava tudo certo. Mas essas 24 horas iam mudar a história deles. Oh, Jesus. Aleluia. Quem sabe você já errou tanto. Eu também já errei tanto. Mas Deus sempre vai dar mais 24 horas para a gente acertar. Faça diferente. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: irmão, faça diferente. Oh, caramba, coloque o novo, meu filho. Aleluia. Então disseram uns aos outros. Eles sabiam a história deles. Você conhece a tua história. Você conhece a tua história. Você sabe onde você vacilou. Você sabe onde você deixou de agradar a Deus. Você sabe onde você vacilou. Você sabe. Aí eles lembraram. Um olhou para o outro e disse: papai, o senhor sabe por que a gente está amaldiçoado? Porque o senhor desejou um ouro que Deus não estava dando. Não era daquele jeito. Não era naquele dia. Não era naquela hora. O senhor tinha que ter aguentado a prova. O senhor tinha que ter baixado a cabeça. E tinha que ter concordado com ele e dizer: o senhor lembra disso? Aí começou a conversa aí. Está na hora. Eita Jesus. Está na hora de você ter uma conversa séria com você mesmo. Cala, xandará. Oi, você acredita que tem crente que peca só de pirraça porque foi chamado a atenção? Agora que eu vou fazer. Está na hora de você ter uma conversa sincera com Deus, a teu respeito. Aliás, não converse com Deus, não. Converse com você mesmo. Pare diante do espelho ou sentando dentro do quarto e converse com Deus. Eu já fiz isso. Mas não vem cá. Vamos conversar. Não é loucura, não. Não é loucura, não. Porque você se conhece superficialmente. Quem conhece melhor é Deus. Mas quando você começa a conversar com você mesmo, tem hora que eu tenho que conversar com meu amigo. Mas tem hora que eu tenho que conversar comigo mesmo. E tem hora que eu tenho que conversar com Deus. O Espírito Santo está falando com você. Tem uma conversa sincera com você mesmo. Não fazemos bem. Ô irmão, diga comigo, quando se reconhece o erro, quando se reconhece a culpa, o perdão está bem perto. Oh, calabachandará. Oh, que coisa tremenda. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz de amanhã, algum castigo nos sobrevirá. Mas peraí, eles já estavam castigados. Irmão, quem é castigado numa situação tem medo do próximo castigo. Eles já estavam castigados com uma doença que ia levar à morte. Imagina se agora, olha Deus, oh Jesus, Jesus se corrompeu por causa de quê? Por causa de prata, não foi? O que o diabo usou para ele se corromper? Prata! Aí Deus disse: agora eu vou pegar a riqueza, que o diabo me deu foi troco. Eu vou dar riqueza. Deus deu
cidade. Porque a igreja não gasta dinheiro, igreja investe. Não temos 3 igrejas na cidade porque eu estou gastando dinheiro. Nós temos 3 igrejas na cidade porque a igreja investe. E quer investir mais. O que você está fazendo com tudo que Deus tem lhe dado? Eu fico perguntando, para que crente quer ser rico? Aonde você está investindo o seu dinheiro? Algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e vamos anunciar lá na casa do rei. Aí mudou a maldição para a bênção. Aleluia! O mesmo dinheiro que o maligno colocou para destruir a vida de Eliseu foi o mesmo que Deus colocou agora em grande quantidade, porque é dele. Deus disse: eu dou assim, eu dou muito. Agora decida: você quer o ouro e a prata ou você quer ver todo mundo bem? O coração deles foi curado. Aleluia. Eles viveram uma nova história. Sabe qual é a lição aqui? Faça tudo diferente do que você tem feito. Naquilo que você errou. Se você acertou, então continue. Se você fez o que é certo, aliás, se você está fazendo o que é certo, então continue. Mas se você sabe lá no fundo que o que você está fazendo desagrada o coração do Pai, Deus não vai te matar hoje, não. A lepra não matou de uma hora para outra, não. Ele ficou sofrendo. Tem crente que poderia já estar bem melhor, mas está sofrendo. E o duro, que não é por Deus, é por causa de uma teimosia. Ei! Agora vamos ver a cura. Capítulo 8. Versículo 1. Capítulo 8. Do mesmo livro. Vamos ver a cura. Diga comigo: leproso. Diga: leproso. Não podia entrar na cidade. Diga: leproso. Não podia estar no meio da família. Diga: leproso. Nunca poderia estar diante de um rei. Vamos ver a história. Olha, Eliseu havia falado àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome e ela virá sobre a terra por 7 anos. Versículo 2. A mulher, pois, levantou-se e fez conforme a palavra do homem de Deus. Você está fazendo conforme a palavra do homem de Deus? Porque a palavra que eu tenho pregado nesse culto não é minha. Se fosse minha, seria estar muito mais cheia de gente descompromissada. Porque eu também sei fazer. Eu também sei criar um negócio. Eu poderia criar aqui a corrente que desacorrenta. A gente inventa, irmão, vai bolando. Criatividade, meu irmão, para fazer o que é errado, é o que nos falta. Levantou-se e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Versículo 3. Mas ao cabo de 7 anos, a mulher voltou. Diga: voltou. Da terra dos filisteus e saiu a chamar o rei. Ou seja, ela foi falar com o rei. Para quê? Pela sua casa e pelas suas terras. A mulher foi lá, escuta isso. Ela atendeu o homem de Deus, fez o que o homem de Deus mandou. Agora ela estava voltando. Por quê? Porque Israel não tinha mais fome. Aí ela foi falar com quem? Com o rei. Por que ela foi falar com o rei? Ela quis dizer ao rei o seguinte: ó, eu quero minhas terras de volta e tudo que vocês usou aí, colheu, plantou, colheu, vendeu, eu quero a minha parte, a terra é minha. Escuta isso, irmão. Andar na direção de Deus é a melhor coisa que existe. Olha que coisa tremenda andar na direção de Deus. Olha, o rei falava com quem? Com quem? Jesus. Leproso podia estar na presença do rei? Não. Ele foi restaurado. Aleluia. Meu Deus, eu não dei o glória. Gente, ele foi restaurado. Ele assumiu que estava errado. Ele fez certo. Ele agora não estava andando pela rua de trás. Ele não estava batendo no peito com arrogância e dizendo: o ouro agora é meu. Não, agora ele rejeitou. O diabo se arrebentou. Ei, quantas pessoas aí fora estão se arrebentando? Você tem uma mensagem de Deus. Não segura essa mensagem. Qual foi a mensagem que Eliseu, que Jesus levou para o povo lá no Israel? Gente, eu errei.
leproso. Não tem como. Ninguém nem ouviu. Seus parentes sabem se você tem vida com Deus ou não. Oh, Jesus. Homem de Deus. Geazi, o moço do homem de Deus, ele não deixou de ser o moço de Deus. Meu Deus, ele não deixou. Olha como Deus é misericordioso, igreja. Deus está dando muita chance aqui hoje para pessoas. Oh, não sai de dentro dessa casa hoje sem fazer um conceito real com Deus. Olha que coisa tremenda, ó. Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço de todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Agora, ele não ia falar dele, agora ele ia falar de Eliseu. Gente, a humildade se instalou dentro do coração dele, honrando aquele que Deus levantou. Oh, Espírito Santo, faz a tua igreja entender isso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, fique de pé em nome de Jesus. Sabe qual é a mensagem desse texto? Volte à presença do Rei. Oh, volte à presença do Rei. Geazi não tinha essa visão. Sabe qual é a visão de Geazi? Religiosa. Sabe qual é a visão de Geazi? Soberba e vaidade. Ele queria um lugar de Eliseu. Mas Deus ensinou a ele: você tem que estar aos pés do Rei. Você está aqui, meu irmão, para servir ao Rei. Quando você erra, Deus vê. Se Deus vê, todo mundo vai ver. Uma hora Deus mostra. Mas quando você faz o que é certo, Deus vê. E uma hora Ele mostra para todo mundo. É Deus que vai te honrar. Ainda que ninguém te entenda, mas Deus vai te honrar. E eu sei que Deus está dando hoje aqui a segunda oportunidade para muita gente. Eu sei que Deus está falando ao teu coração aqui. Mesmo você sendo crente, Geazi não era macumbeiro não. Geazi não era farriador não, não era baladeiro não. Geazi não era tomador de cerveja não. Ele era crente, frequentador de igreja. Andava do lado de um grande homem de Deus. Ou de um homem de um grande Deus, que era Eliseu. Mas ele precisava aprender uma lição. Queira o que Deus quer. Goste do que Deus gosta. Ande como Deus mandou você andar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ô irmão, você não sabe quantas vezes já tive desejo de mudar a mensagem aqui. Quantas vezes já me deu crise. Quantas vezes eu já terminei culto aqui e minha esposa que teve que ficar me ouvindo, porque eu me depreciando, dizendo que é Jesus, porque só não dá um tipo de mensagem. E depois eu vejo a mensagem surtir efeito. Um dia eu preguei uma mensagem aqui tão dura, que eu digo: Jesus, nem eu passo dessa porta. Eu saí daqui arrasado. Eu falei: Deus, o que eu estou fazendo, Senhor? A igreja não é minha. Ai, irmão, no outro dia, 10 horas da manhã, entra um rapaz que agora está congregando lá com o Luiz Henrique, crente, está tudo. Aleluia. Ele entrou lá dentro de casa, desesperado, com lágrimas nos olhos, chorando copiosa. Sabe a pessoa desesperada? Já viu a pessoa desesperada? Era ele. Eu pensei que tinha morrido alguém. Eu disse: meu filho, calma, sente no sofá. Disse: pastor, é a minha última chance. Eu não dormi de madrugada. Eu preciso ter certeza da salvação da minha alma. Aí quem chorou foi eu. Eu digo: meu Deus, ele entendeu a mensagem. Eu pensei que estava sendo duro. Aquela alma está salva. Você não está entendendo. Se Jesus tocar a trombeta agora, ele sobe. É melhor eu em crise por estar fazendo aquilo que Deus mandou, do que eu em paz fazendo o que eu quero. Ei! Eu quero estar no mar revoltado, dentro de um barquinho com Jesus dentro. Mas não quero estar no navio cruzeiro, no mar calmo, aonde o diabo está no controle. Pense nisso. Quantas vezes, meu irmão, você não já entrou em crise? O que é que eu estou fazendo naquela igreja? Quantas vezes você já entrou em crise? Meu, quem sou eu ali?
Deus vai te revelar. Deus vai fazer coisa tremenda na tua vida. Sabe por quê? A proposta aqui é pregar o Evangelho como ele é. Erramos. Existe a graça, existe. Porque ele saiu da desgraça para a graça. Porque ele reconheceu diante de Deus que Deus estava lhe dando a última chance. Eu quero perguntar nesta noite: se você ficar com vergonha, o problema é seu com Deus. Eu quero perguntar nesta noite: quem quer receber uma oração que será feita neste sentido, de você voltar a estar aos pés do rei, no modelo do rei, não no seu modelo, no modelo do rei? Se você sabe que Deus falou com você hoje, pode ser que você não seja um crente que está aqui pela primeira vez, pode ser que você esteja aqui na desviada do Evangelho, pode ser que você seja aqui da igreja há muito tempo, desde que a igreja abriu, sei lá, mas você sabe que agora Deus falou com você. Se isso aconteceu, vem aqui na frente, que eu e a pastora e o Ministério de Intercessão vai orar por você. Eu quero o Ministério de Intercessão aqui em cima. Aleluia. Não está errado não, no diminutivo mesmo. Diga assim: no meu barquinho habita o maior ser de todo o universo.
tem convicção de que o Espírito Santo falou conosco nesta noite. Lembre-se de uma coisa: não importa o tamanho do erro que você cometeu, você sempre vai ter mais 24 horas. Quando você levantar de manhã, lembre-se disso. Deus está lhe dando mais 24 horas para fazer tudo diferente. Amém?